Saudações pessoal, espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem de saúde e muito, mas muito bem disposto. Como eu tenho dito, para estudar é preciso disposição. Muita, mas muita disposição e amor acima de tudo. Bem, daqui do outro lado, como sempre, Prof. Ping, e hoje estaremos cá juntos para trabalharmos em alguns comandos de configuração. Comandos básicos, comandos não avançados, digamos assim, mas comandos necessários para trabalharmos a nível de segurança nos dispositivos. Hoje vamos trabalhar com o TXT configurações iniciais de segurança, o TXT, e na qual aqui nos é são apresentados três comandos. Temos o comando para o execute timeout, que é o comando para tempo de inatividade. Temos o comando para o mínimo de dígitos de uma senha e o comando para mitigar, combater ataques de força bruta, o login blocked for. Bom, então nós vamos começar com o segundo. Vamos começar com a quantidade mínima de dígitos de uma senha. Bora lá. Sem mais demora, vamos meter a mão na massa. Bem, dava simplesmente antes um pequeno refresh de algumas recomendações das senhas. A Cisco recomenda que as senhas no mínimo tenham 8 dígitos, ou seja, que as vossas senhas no mínimo tenham 8 caracteres. Por exemplo, uma senha Cisco, nós temos apenas 5 caracteres. Essa não é uma senha recomendada. A Cisco recomenda que as senhas no mínimo tenham 8 dígitos. E por outra, também não são recomendados a utilização de senhas como password, como Deus, Jesus Cristo, amor, vida, o nome do teu companheiro, ou o nome da companheira, o nome do teu pai, o nome da tua mãe, o nome do teu bairro, o nome da tua cidade, o nome do teu país, o nome da tua escola, o nome da empresa na qual trabalhas. Então, esses valores, esses argumentos para a senha, eles não são recomendados, já que são muito utilizados, são valores que são conhecidos pela maioria das pessoas. Mesmo Cisco e classe. A nível da academia, nós trabalhamos muito com o Cisco e classe para definir senhas para consola, senhas para VTY ou senha para o privilegiado. Também, meus senhores e minhas senhoras, não se deve fazer isso fora da academia, no ambiente corporativo. Vocês não devem definir esses valores. Senha classe Cisco é somente para a academia. Fora da academia, vocês não devem fazer uso dessas senhas. Vocês podem aplicar alguns truques interessantes, como por exemplo, se eu tenho um Cisco, que tal aqui onde tem I, colocar 1, onde tem S, coloco o valor do dólar aqui, onde tem O, coloco 0, depois, por exemplo, para chegar até 8 caracteres, por exemplo, vamos lá, 6, 7, 8, já atingi 8, então aí no mínimo 8 dígitos. Essa senha é bem mais forte do que simplesmente Cisco. Então saem algumas recomendações. Bem, nós temos aqui um comando que permite definir a quantidade de dígitos, a quantidade mínima de dígitos de uma senha. O comando secure password. Bem, vamos lá aqui trabalhar. Vamos trabalhar com essa topologia. Aqui a nível do PAC3, esse comando não está disponível nos switches. Ao menos no switch 2960 ele não está disponível. Então vamos executar esse comando no roteador. O roteador que eu estou utilizando é o roteador 1941. Deixa eu colocar aqui o cursor para que vocês deem uma olhada. Aqui não é possível ver isso. Deixa eu fazer um Ctrl R. Show device label. Boa. Opa. Deixa eu mostrar aqui o modelo. Ok. Vejam aqui, estou a trabalhar com o roteador 1941 e o switch 2960.
Então vamos lá definir a quantidade mínima de dígitos de uma senha. Ok, boa. Bem, repare o seguinte, eu vou definir aqui uma senha, por exemplo, password, Cisco. Cisco tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Vejam que ele aceitou na boa, sem nenhum problema. Agora vamos implementar uma regra que define o seguinte, que as senhas no mínimo nesses dispositivos devem ter 8 dígitos. Vamos criar uma regra que determina que todas as senhas dos dispositivos tenham ao menos, no mínimo, 8 dígitos. As senhas que já foram criadas, elas vão permanecer. Se, por exemplo, eu criei essa senha aqui do privilegiado Cisco e somente depois é que eu implemento a regra que as quantidades mínimas de dígitos de uma senha deve ser de 8. Isso irá afetar Cisco? Não. Cisco permanece. Porque antes de nós definirmos a regra, já temos definido a senha. Então, permanece. Agora, todas as senhas que forem definidas após a implementação da regra, aí sim é que terá o efeito. Pegaram? Bom, vamos lá. Então, vamos implementar a nossa regra. Secure. Password. Min-length. Vamos então definir. Por exemplo, 8. Eu estou a definir aqui uma regra que determina que as senhas no mínimo devem ter 8 dígitos. Então vamos lá executar novamente aqui enable password, só que eu já não posso fazer Cisco, o valor é o mesmo, ele não irá aceitar. Então vamos colocar classe. Classe também tem 5 dígitos. Vamos dar um enter e olha aqui a notificação, que a nossa senha é muito curta, que devemos ter ao menos 8 caracteres. A nossa senha não foi configurada. E está aí o nosso comando, está a funcionar. A nossa regrinha aqui que nós implementamos de quantidade mínima de dígitos de uma senha está a funcionar. Ou seja, todas as senhas que tiverem o valor, que a sua quantidade de bits ou de caracteres, quantidade de bits não, quantidade de dígitos ou de caracteres forem inferior a 8 não serão aceites. Somente as senhas que tiverem ao menos, no mínimo, 8 dígitos ou 8 caracteres, esses sim é que serão aceites. Então vamos lá colocar uma de 8, por exemplo, classe 1, 2, 3, 4, 5. Tem 8 dígitos aí ao menos. E vejam que funcionou. Aí a funcionar na boa. Então a nossa regrinha está a funcionar. Então, se vocês querem implementar essa regra, tem aqui o comando, secure password min-length e coloquem o valor. Quantos dígitos é que vocês querem ao menos em cada senha. Boa. Nossa senha do privilegiado, classe 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, vamos passar para o próximo comando. Vamos agora falar do tempo de inatividade. Bem, eu acredito que todos vocês, ao menos uma vez, por exemplo, estão com a guia aqui de configuração, estavam aí configurando e de repente vocês ficaram inativos. Ou seja, vocês durante um período de tempo não realizaram nenhuma ação. O período de tempo em que não é realizada nenhuma operação aqui no dispositivo, na guia de configuração, é conhecido como tempo de inatividade. Ou seja, inatividade, o tempo que não se faz nada. Ou seja, o tempo que não realizamos nenhuma operação aqui na guia de configuração. Então, se nós não realizamos nenhuma ação, nenhuma operação aqui no dispositivo, operação, refiro-me aqui na guia de configuração, não operação de tocar o roteador, de pegar no roteador, meter em um outro ponto, não. Refiro-me a operações a nível aqui de acesso aqui na guia de configuração. Ou seja, se vocês não executarem nenhum comando, não darem aqui nenhum enter, não realizarem nada, vocês estarem inativos. Isso é conhecido como tempo de inatividade. Por padrão, se não ganharmos, são de 10 minutos.
Ou seja, se durante 10 minutos vocês não realizarem aqui nenhuma operação, a sessão é encerrada. Fica mais ou menos isso. É isso que mais ou menos acontece. A nossa sessão ela é encerrada. Tempo de inatividade, 10 minutos. Se não fizermos nada durante 10 minutos, a nossa sessão ela é encerrada. Bem, mas vocês podem estar a se perguntar, né? Por que eu iria definir o tempo de inatividade? Bem, imaginem que vocês estão em uma sala, por exemplo, na sala de equipamentos, está a configurar e de repente vocês pararam de configurar e tiveram que dar uma saída rápida. Saíram rapidamente. E uma outra pessoa entrou na sala e encontrou isso. Nossa Senhora do Privilegiado, classe 1, 2, 3, 4, 5. Encontrou, vocês deixaram assim, na configuração global. Se ele estiver na configuração global, ele pode fazer tudo o que quiser, certo? A senha do privilegiado não será solicitada. A senha da consola ou da VTY não serão solicitadas. Então eu aqui posso fazer tudo que eu bem quiser. Eu posso fazer um show run para me exibir aqui as senhas. E olhem, qual é a senha? Classe 1, 2, 3, 4, 5. Então já sei a senha. Eu com o invasor já sei a senha. A senha é classe 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem pensar, não, vou criptografar as senhas, ok? Se vocês criptografarem as senhas, o que é que ele pode fazer aqui? Eu posso trocar as senhas. Muito simples. E por outra também, quando nós fizemos aqui o Service Password Encryption, as senhas que ficam criptografadas, os valores que ficam aqui, é muito fácil vocês pegarem o valor real do texto que está criptografado. Vocês, se copiarem aquele resultado e irem para a internet, vocês vão conseguir encontrar uma solução que vos apresenta o resultado. Vocês colocam o texto criptografado e ele traz o texto plano, o texto não cifrado. Então é extremamente útil que vocês definam o tempo de inatividade e tempo de inatividade. Ou seja, o tempo que não se realiza nenhuma operação. Se eu, por exemplo, defino que o tempo de inatividade é de 30 segundos, se eu sair rapidamente da sala, se durante 30 segundos não for realizada aqui uma operação, automaticamente a sessão é encerrada. Se uma outra pessoa vir, lhe será solicitada as senhas. Então vamos lá definir então o nosso tempo de inatividade. O tempo de inatividade vocês podem definir nas linhas. Vocês podem não, elas devem ser definidas nas linhas. Vamos definir nas linhas de consola e nas linhas de VTY. Ou seja, lembrando que linha de consola eu posso acessar via console, linha VTY eu posso acessar via Telnet e SSH. Ok, bom. Nós vamos aqui definir na consola, né? Já que já estamos aqui dentro com acesso via consola, vamos definir somente na consola. Então, config line console 0. Boa. O comando é execute timeout. Primeiro nós vamos colocar o valor em minutos. Vamos supor, por exemplo, que vocês querem que o tempo de inatividade seja de 1 minuto e 30 segundos. Então coloco 1 minuto, depois disso coloco os segundos, 30 segundos. Se nós deixarmos assim, meus senhores e minhas senhoras, se durante 1 minuto e 30 segundos não for realizada nenhuma operação aqui, nessa janela de configuração, a nossa sessão será encerrada. E se vocês colocarem 0 espaço 0, o tempo de inatividade é infinito. Se o valor daqui do minuto for 0 e do segundo também 0, o tempo de inatividade é infinito. A sessão não será encerrada. Só será encerrada, salvo, se nós realmente sairmos da sessão. Aí sim a sessão será encerrada. Não será, se permanecer 00, não será encerrada pelo tempo de inatividade. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar 30 segundos, por exemplo. Tempo de inatividade de 30 segundos. Okay. Então, 0 no minuto, 30 no segundo. Vamos lá contar.
Tem aqui, já está contando, né? Já deve estar com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Calma, deixa. Para ter o efeito, deixa-me fazer isso, reponho. Deixa eu realizar aqui uma operação. Deixa eu colocar aqui. Ok. Vamos lá e tá. Opa. Okay. Vamos lá contar. Está a contar aí o nosso tempo. 4, 5, 6, 7. Lembrando que definimos com 30. Quando atingir 30, a sessão deve ser encerrada. Vamos lá, estamos quase. E chegou. Bem, deixa eu dar uma pausa. Reparem que ele parou no 120, no 28. Isso é devido, né? Tive ainda aqui dar enter, depois tive que vir aqui, daqui para começar a contar, por isso é que bateu mais ou menos aí nos 27, 28 segundos. Mas pronto, vejam que o nosso tempo de inatividade está a funcionar. Se durante 30 segundos não for realizada nenhuma operação no dispositivo, a nossa sessão ela é encerrada. Espero que tenham compreendido. Boa, então vamos passar para o nosso próximo comando. O último, por sinal. O Login Blocked For. Bem, esse comando é muito interessante. Existe um tipo de ataque que é chamado ataque de força bruta, na qual são utilizados dicionários, ou também algumas vezes chamados de listas. Nesses dicionários podem ter um conjunto de palavras, milhares ou milhares e milhares de palavras dentro desses dicionários, e na qual é tentada cada uma dessas palavras. Imaginem, por exemplo, que vocês têm uma lista, como por exemplo Cisco, classe, Deus, e por aí segue a nossa lista. Nessa lista, também conhecida como dicionário, se eu quero realizar um ataque de força bruta, eu executo um programa, né? No caso, esse programa vai executar o ataque de força bruta. Esse programa ele possui um dicionário. Esse dicionário, imagine ele como uma lista de palavras. Ele começa então a tentar cada uma das palavras existentes nesse dicionário. Tenta Cisco, não entrou. Tenta classe, não entrou. Tenta Deus, não entrou. Tenta Deus aqui tudo minúsculo, não entrou. Tenta Deus tudo maiúsculo, não entrou. E assim segue tentando várias e várias vezes, até que ao menos uma das palavras ou uma das frases desculpem, corresponda, até que uma das frases, uma das palavras corresponda com uma das senhas definidas no vosso dispositivo. Então é um tipo de ataque que eu tenho uma lista e vou tentando N vezes várias palavras até que uma delas dê certo. Esse é conhecido como um ataque de força bruta. Em 1 minuto ou em 1 segundo podem ser tentadas 1000 palavras. Imaginem, por exemplo, em 1 minuto serem testadas 1000 palavras para ver se alguma delas funciona. Isso também varia de acordo com a CPU do dispositivo. Quanto maior for a potência do dispositivo, mais combinações aí o software poderá executar. Então, como é que vocês podem proteger isso? Podem trabalhar com o Login Blocked. Como é que o Login Blocked funciona? Imaginem, por exemplo, que temos 30 segundos e em 30 segundos se tentou 1 ou 2 vezes e as duas tentativas de login não tiveram sucesso. Repito, durante 30 segundos os 2 logins aqui, as 2 tentativas aqui não tiveram sucesso. O que acontece? Bloqueamos o dispositivo de fazer login por um período de tempo X. Podemos fazer o seguinte: se durante 30 segundos a tentativa de login falhar 2 vezes, ou seja, os login não tiverem sucesso 2 vezes, então o usuário fica bloqueado de fazer o login por 300 segundos.
Ou seja, aí estaríamos a atrasar a aplicação. Se esse programa, por exemplo, testa 1000 palavras ou 1000 frases em apenas 1 minuto, então nós começamos a dizer o seguinte: olha, se durante 30 segundos você falhar 2 vezes o login, ficas bloqueado, por exemplo, por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então vocês definem aí o tempo de bloqueio. Tentou as duas, ficou bloqueado por 10 minutos, por exemplo. Depois tenta mais duas, 10 minutos. Então aí nós estamos a combater os ataques de força bruta. Ou seja, estamos a atrasar mais ainda o processo. Em vez de ele tentar 1000 palavras ou 1000 frases em apenas 1 minuto, ele começa a testar somente 2 palavras em cada 30 segundos, por exemplo. Então aí, meus senhores, estamos a combater os ataques de força bruta. Então vejamos aqui a estrutura de comando. Login blocked for, tempo de bloqueio, attempts, tempo de tentativas, e depois o tempo que vai se tentar ter acesso ao dispositivo. Bem, vamos executar o comando. Nós vamos fazer o seguinte: vamos bloquear, deixa eu ver aqui, bloco. Vamos bloquear por 2 minutos. 2 minutos nos dá mais ou menos 120. Vamos bloquear por 120 segundos. Quem tentativas, usable attempts. Quem em Vamos bloquear por 120 segundos. Quem falhar 2 vezes o login. Depois temos aqui o tempo de tentativa. Em 30 segundos. Okay. O contexto será: quem errar 2 vezes o login em 30 segundos estará bloqueado de fazer o login por 120 segundos. Repito, quem em 30 segundos falhar 2 vezes o login ficará bloqueado de fazer o login em 120 segundos. Vamos lá executar aqui no nosso roteador. Enable, o nosso assento privilegiado, classe 1, 2, 3, 4, 5. Ok, configuração global, login, blocked for, o tempo de bloqueio. Reparem que o tempo de bloqueio ele é em segundos. Se vos dizem 2 minutos, vocês vão ter que passar os 2 minutos em segundos. 2 minutos em segundos é 120. Tentativas, 2. E o tempo no qual irá ser realizada essas tentativas, 30. O tempo também é em segundos. Segundos. 30 segundos. Boa. Leitura. Vamos lá. Muitos às vezes se perdem na leitura desse comando. Recomendo o seguinte: leiam da direita para a esquerda. Repito, leiam da direita para a esquerda. A leitura será: quem em 30 segundos errar 2 vezes o login estará bloqueado de fazer o login por 120 segundos. Again. Quem em 30 segundos errar... Opa! O meu tempo de inatividade que nós configuramos de 30 segundos. Vamos lá. Dizia, vamos lá. Quem em 30 segundos errar 2 vezes o login estará bloqueado de fazer o login por 120 segundos. Ou seja, durante 120 segundos ele não poderá realizar mais o login. Boa. E por outro, dizer-vos o seguinte: nós executamos o comando. Esse comando é classe 1, 2, 3, 4, 5. Boa. O comando login blocker tem um detalhe que deve ser aqui passado. Ele só funciona com usuários locais. Ou seja, o comando login blocker só vai funcionar quando a autenticação for com usuários locais. O
com usuários locais ou, no caso, se for utilizado o AAA. E ele também só funciona quando o acesso é remoto. O Login Blocked não funciona quando o acesso é via consola. Só funciona se o acesso for via Telnet, se for via SSH ou via HTTP ou HTTPS. Se o acesso ao vosso dispositivo for via consola, o Login Blocked não funciona. O comando entra, mas o seu efeito, a sua visualização, para vocês sentirem o efeito do comando, não irá funcionar. Ele não funciona quando o acesso é via consola. Só funciona quando o acesso é remoto e com usuários locais, ou no caso aí com AAA. Pronto, então nós vamos ter que fazer o seguinte. Vejam, por exemplo, errei a senha, errei a senha, ok, e posso tentar novamente. Reparem que não está a ficar bloqueado de fazer o login por 120 segundos. Então aqui não está a funcionar o Login Blocked. Então lembrem, Login Blocked só funciona quando o acesso for remoto e com usuários locais. Ok, então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que levantar o Telnet ou o SSH. Bem, vamos levantar o Telnet, simplesmente aqui visualização. O contexto é entendermos o Login Blocked. Então vamos trabalhar com o Telnet. É mais simples configurar aqui o Telnet. Telnet. Vamos entrar na linha VTY. Vamos criar o usuário. É imperativo que nós criemos aqui os usuários. Os usuários têm que ser criados. Vamos criar um usuário Delcio com a senha Cisco. Ok, boa. Reparem aqui, não aceitou a senha, porque Cisco só tem 5 caracteres. Nós implementamos uma regra, que as nossas senhas no mínimo devem ter 8. Então vai ser Cisco 1, 2, 3. Boa, entrou. O nosso user Delcio senha Cisco 1, 2, 3. Agora vamos para a linha VTY 0. Habitualmente vocês fazem assim, 0 a 4. Isso são a quantidade de sessões simultâneas que podem estar abertas no dispositivo. Quer dizer, se nós colocarmos 0 a 4, quer dizer que nós podemos ter 5. Se nós colocar somente 0, isso implica que somente podemos ter uma única sessão aberta. Então vou colocar 0 para depois mostrar-vos aí o efeito. Ok, 0. Aqui já não vamos fazer password. Não tem sentido fazermos aqui o password, já que a autenticação será com os usuários. Então simplesmente vamos fazer aqui em login local. Lembrando, meus senhores, login local é para que a autenticação seja com os usuários locais. Se eu fizer aqui login local, a autenticação fica com os usuários locais. Esses usuários aqui que nós estamos a criar. E se fizer somente login, se executarmos somente login, a autenticação será com o comando password. O valor que nós definimos aqui no password é que vai ser o valor utilizado para permitir ou não o acesso ao dispositivo. Tempo de inatividade. Eu vou ter que subir o tempo de inatividade aqui. Vamos lá, vamos subir aqui o nosso tempo de inatividade. Não, nós definimos isso na consola, certo? Tempo de inatividade definimos na consola. Exit timeout. Vamos colocar 2 minutos. Vamos deixar assim. Okay. Bem, deixa subir o que nós estávamos a fazer. Criamos o usuário Delcio. Fomos na VTY line 0 e realizamos o login local para que a autenticação seja com os usuários locais. Com esse usuário que está aqui, Delcio. Boa. Outro requisito aqui para o Telnet funcionar é a conectividade IP. O roteador deve ter o endereço IP e o nosso cliente também aqui, o dispositivo, o gerenciador deve também ter o endereço IP. Então vamos definir o IP aqui nessa interface do roteador, giga 0/0.
Vamos lá acessar essa interface. IP address ponto 255.255.255.0 e vamos ativar a interface. Bem, está feito. Então aí são dois requisitos para o teu net funcionar. Deve-se definir um IP no dispositivo, né, no gerenciado e no gerenciador, e deve-se definir senha, ou seja, a autenticação deve estar habilitada na VTY, ou seja, aí com password ou com os usuários locais. Nesse caso nós estamos a fazer com os usuários locais para que o login blocked funcione. Lembrando que o login blocked só funciona se a autenticação for com usuários locais e se o acesso for remoto. Está todas as condições feitas aqui a nível do roteador. Deixa eu dar também um naming nele, só para ficar aqui interessante. Avião tabular. Ok, agora vamos pegar aqui o PC. Vamos definir aqui um IP no PC. 192.168.1.10. Gateway aqui é opcional, nós só temos uma única rede. Ela é opcional, mas prontos. Ok, vamos lá agora. Vamos acessar o dispositivo via telnet. Vamos abrir aqui a linha de comando. Vamos fazer um ping para 192.168.1.1, que é o nosso roteador. Ok, temos sucesso. Vamos então fazer aqui um telnet 192.168.1.1. Ok, nome do usuário Delcio, senha Cisco 12345. Acho que é Cisco 123. Vou tirar o 5 e o 4. Delcio Cisco 123. Ok, boa. Reparem que entrei. Consegui ter acesso ao dispositivo. Sei para o privilegiado, classe 1, 2, 3, 4, 5. Sucesso. Tem então acesso ao dispositivo. Boa. Agora então nós vamos testar aqui o nosso login blocked. Vou sair, encerrei a sessão e vou tentar entrar aqui via telnet. Executo, está a pedir o nome do usuário e eu vou errar o nome do usuário. Deixa-me já colocar aqui o meu contador aqui do time. Deixa eu resetar o meu tempo. Ok. Bem, vamos lá. Vamos começar a errar aqui. Opa. Deixa-me tentar novamente. Vamos. Eu já errei mais de uma vez e ele já contou. Deixa eu ver aqui se já mandou as mensagens. Já mandou. Vocês não sentiram bem o efeito. Deixa-me dar uma acelerada no tempo. Deixa eu ver se já saiu. Ok, off. Já explico essas mensagens. Deixa eu voltar aqui. Ok, vamos lá. Telnet. O tempo está a contar. Vou errar aqui nos usuários. Lembrem que era errado aí vezes. Errei 2 vezes. E se eu tentar fazer, não funciona. Não consigo mais ter acesso ao dispositivo. O nosso tempo está a contar. Então vai nos levar aí 2 minutos, que é para nós podermos voltar a ter acesso ao dispositivo. Reparem, se eu tento fazer telnet, a conexão aqui está sendo negada pelo dispositivo aqui remoto. Não me permite ter acesso. Quando terminar os 2 minutos, aí sim eu irei conseguir ter sucesso. Bem, vamos ter que esperar os 2 minutos. Eu deveria ter. Pronto, e vamos lá. Vamos aguardar os nossos 2 minutos. Só lembrem dos requisitos para que
Requisitos para o login blocked funcionar. O acesso deve ser remoto, ou seja, via internet, via SSH, via HTTP ou HTTPS. E a autenticação deve ser com os usuários locais. Se não for com os usuários locais, não irá funcionar. Ou com AAA. Aí, para esses casos, aí sim irá funcionar. Então, por isso é que nós tivemos que configurar aí o Telnet. E a autenticação na VTY foi com os usuários locais. Bem, deixa eu tentar mais uma vez, porque quando eu dei aqui em contar, o tempo aí já estava a contar o tempo de bloqueio. Deixa eu tentar para ver se já vamos ter sucesso. Não? Ainda não? Vamos esperar tocar 2 minutos. Boa, reparem aqui, já consegui. Tá, pediu o nome do usuário, Delcio. Senha Cisco 123. E consegui ter acesso ao dispositivo. Bem, deixa-me mostrar-vos aqui as mensagens que são geradas. Deixa eu entrar. Eu vou ler simplesmente essas duas. Essas aconteceram na primeira vez quando vocês não consentiram bem o efeito. Bem, vamos ver, aproveitar aqui. Reparem que o modo quiet ele ficou on. Nesse modo quiet é o tempo de bloqueio, o tempo que é bloqueado os acessos ao dispositivo, em que a autenticação, o acesso ao dispositivo são rejeitados. O modo quiet levantou-se às 0h46 minutos e 33 segundos. Bem, esse dispositivo está com horário desacertado. Também a data está 1993, mas pronto. O interessante é que vocês verem o tempo que levou o bloqueio. Vejam que o modo quiet levantou-se às 0h46 e ele terminou às 0h48. Ou seja, o nosso tempo aí de bloqueio foi de 2 minutos. Então sim, o nosso login blocked ele funciona. Agora imaginem vocês, por exemplo, que é um invasor. E vocês definiram, por exemplo, que o tempo de bloqueio é de 10 minutos, por exemplo. O tempo de bloqueio é 10 minutos. O invasor tentou acesso e bloqueou-se o login. Quer dizer que durante 10 minutos, por mais que você seja o administrador, quando você também tentar ter acesso ao dispositivo, não irás conseguir. Não irás conseguir ter acesso ao dispositivo. Ou seja, se o invasor tentou ter acesso e o login blocked bloqueou o login, ou seja, ninguém consegue fazer a autenticação durante 10 minutos, você, como administrador, também não irás conseguir ter acesso ao dispositivo, porque o login está bloqueado. Bem, existe um modo aí que é feito porque evita isso, cria-se uma lista de acesso, no qual, nessa lista de acesso, deve-se permitir o dispositivo do administrador da rede. E essa célula ela vai funcionar da seguinte forma, ou seja, o modo quiet bloqueia todos, mas o dispositivo, o IP que tiver permitido na lista de acesso, por mais que o modo quiet esteja on, esse sim vai ser permitido realizar o login. É um comando aí muito interessante, vou deixar-vos aqui para vocês fazerem a pesquisa. Eu aprendi ela a nível de CCNA Security, lá que ensina a executar esse comando. Tem uma pesquisada para vocês verem como é que se executa tal comando. Bem, como último item aqui a ser realizado, lembrem que nós só fizemos login blocked aí, fizemos login local na VTY 0. Isso quer dizer que somente um dispositivo é que pode ter acesso. Não mais do que isso. Então eu vou fazer o seguinte. Já tenho acesso com esse dispositivo. Vou mostrar-vos aqui. Para vocês sentirem o efeito. Porque é que vocês fazem lá em VTY04. Né? Somente efeito. Mas creio que vocês nunca sentiram o efeito disso. Esse vai ser um 20. Não, ponto 1. Ok.
nós fizemos somente lá em NVTY0. Quer dizer que somente um único dispositivo é que pode ter acesso por vez. Se esse PC já entrou, quer dizer que ninguém mais vai conseguir ter acesso ao telnet nesse dispositivo, porque já temos uma aberta. Então vamos lá, vamos tentar partir desse sim, que é para ver, vocês verem se terá ou não sucesso. Telnet 192, 168, 1. Vamos fazendo o PIN primeiro, só para que vocês vejam que a conectividade IP. Boa, está aí, temos conectividade IP. Vamos agora fazer telnet. E vejam que fomos barrados. Não houve sucesso. Por quê? Porque já temos uma sessão aberta. É preciso que a outra sessão seja encerrada. Então vejam aqui. Vou sair da minha configuração aqui. Vou voltar aqui. Aqui onde eu tenho a sessão aberta, eu vou sair. Ok? Agora volto para aqui e vou tentar o acesso novamente. Antes era bloqueado. Vamos lá ver agora. Reparem, antes éramos bloqueados. Telnet. E temos sucesso agora. O que é que ela agora pede? Nome do usuário. Delcio. Qual é a senha? Cisco 123. Aí estamos dentro do dispositivo. Temos uma sessão aberta. Se eu voltar para esse senhor, tentar fazer telnet, não aceita. Por quê? Porque só fizemos lá em NVTY0, só permitimos uma sessão por vez. Bem pessoal, espero que tenham compreendido. Foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Espero que não tenha sido exaustivo, não tenha sido desinteressante essa aula, mas que sim tenha sido excitante e que vocês tenham aprendido muito com essa aula. Bem, bye bye, see you, vemo-nos em uma próxima oportunidade.